o ser humano habitando Marte. Logo depois que Neil Armstrong pisou na Lua, começaram as especulações. Qual vai ser o próximo passo? Mas o custo alto e as dificuldades técnicas da época impediram a continuidade da missão no século XX. Hoje, com o crescimento tecnológico exponencial, esse sonho que está a 62 milhões de quilômetros parece estar bem mais perto. O fato é que já conseguimos levar o objeto até Marte. Na Guerra Fria, quando as potências da época se envolveram em uma corrida espacial, os soviéticos foram os primeiros a tentar enviar sondas espaciais a Marte, para descobrir o que se passava pelo planeta. E pode-se dizer que até obtiveram sucesso parcial. Há 50 anos, eles lançaram as sondas gêmeas Marte 2 e Marte 3. As duas sondas conseguiram orbitar Marte, fazer a descida dos módulos, porém o módulo da Marte 2 falhou na descida e chocou-se com o planeta em um local desconhecido. Já Marte 3 encontrou a tempestade de areia que cobriu todo o planeta e o módulo. Ao aterrissar com sucesso, conseguiu apenas enviar uma fotinha da superfície durante 20 segundos e depois falhou, tornando o segundo objeto construído pelo homem a tocar o solo marciano. Depois disso, várias sondas e robôs foram enviados a Marte. Por exemplo, a Agência Espacial Europeia, que enviou a sonda Mars Express, que lançou o robô para explorar a superfície, mas ele nunca deu sinais de funcionamento até então. Mas a sonda orbital tem sido marcada pelo sucesso, especialmente no que toca às descobertas envolvendo a água. Também a Organização Indiana de Pesquisa Espacial lançou sua primeira sonda em direção ao planeta vermelho, a sonda Mangalyaan. Ela chegou em Marte em 2014 e continuou orbitando o planeta, enviando informações. Já a NASA fez o maior número de missões para Marte. E vou destacar o robô Curiosity, que é um rover marciano motorizado automatizado capaz de impulsionar a si mesmo sobre a superfície de Marte. Já explorou e está explorando muito do solo marciano. Já após seu pouso, encontrou aglomerado de cascalho transportado por um riacho no passado. Sim, a gente entendeu que conseguimos mandar coisas para lá. E quando nós iremos para lá? O plano mais ousado é o da SpaceX de Elon Musk. Já a NASA pretende ter os seus primeiros humanos lá em 2030. Dentro do plano de ambos está a criação de uma magnetosfera artificial para desviar o vento solar, com a criação de polo magnético, na forma de um satélite, para que ele acompanhe o planeta em sua órbita, e também o derretimento de dióxido de carbono no polo norte do planeta. Isso criaria um efeito estufa, que aumentaria ainda mais a temperatura até alcançar as condições compatíveis com a presença de água no estado líquido. Em outro vídeo eu vou contar detalhadamente toda essa história da exploração de Marte, sobre o que foi descoberto, sobre o plano completo para chegarmos até lá. Então se inscreve aí para não perder. Alinhamento de planetas. Você já assistiu o filme 2012, em que o alinhamento dos planetas causou uma catástrofe na Terra? Ou quem sabe assistiu Lara Croft em Tomb Raider de 2001, em que os Illuminati usariam a magia gerada pelo alinhamento dos planetas para controlar o tempo. Não sei qual será o próximo filme do gênero, mas será lançado próximo de 8 de setembro de 2040, pois Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno vão estar perfeitamente alinhados. Poderemos inclusive enxergá-los a olho nu. Nesse dia, Vênus será o planeta mais brilhante de todos, seguindo-se de Júpiter. Ambos serão visíveis quando o Sol estiver prestes a se esconder no horizonte. E eu vou estar lá com meu telescópio nesse dia para não perder nada. Infelizmente, o alinhamento de todos os 8 planetas irá demorar um pouco mais. Vai acontecer em 6 de maio de 2492. Talvez veremos também se a gente der o jeito de colocar nossa consciência em um robô. Nascimento de uma estrela. As estrelas são astros celestes encantadores, que desde a antiguidade despertam a curiosidade das pessoas. Mas o que muitos não sabem é que, assim como nós, elas nascem, crescem e morrem. O nascimento de uma estrela ocorre nas nebulosas. As nebulosas são imensas nuvens de gás compostas por hélio e hidrogênio. Em virtude da força gravitacional, as moléculas vão sendo atraídas umas pelas outras e vão ficando cada vez mais próximas, o que faz que a nebulosa tenha uma redução de tamanho, contraindo. A contração dos gases causa um aumento na temperatura, que aumenta mais e mais. A pressão da nuvem fica tão alta que os átomos de hidrogênio acabam se fundindo, e essa enorme bola de gás começa a emitir luz e energia. Esse processo é chamado de fusão nuclear e libera muita energia. Essa sequência de fenômenos caracteriza o início da vida de uma estrela. O tempo de estrela dependerá de sua massa. Quanto maior a massa, mais tempo ela irá viver e também mais calor e luz ela liberará. Sua morte acontece quando já tiver queimado todo o seu combustível. O resultado da morte vai depender também de sua massa. Se a massa da estrela for considerada pequena, cerca de 1/3 do Sol, ela virará uma estrela de nêutron. Se essa massa for maior, ela se transformará em buraco negro, que vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo. E há 11 mil anos-luz da Terra, duas jovens estrelas estão surgindo. A MM1A e a MM1B. Segundo os pesquisadores, a MM1A só viverá por 1 bilhão de anos antes de explodir em poderosa supernova, por causa de sua grande massa, que de fato é tão massivo que tem cerca de 40 vezes a massa do nosso Sol. Inclusive, os cientistas acreditam que o disco de gás em torno dela desmoronou sob seu próprio peso, formando sua companheira, a MM1B. A MM1B, por sua vez, bem menos massiva, tem potencial até de formar o seu próprio sistema planetário no futuro. Superlua.
Provavelmente algum dia você olhou para o céu e viu a lua em tamanho muito maior e muito mais brilhante do que de costume. Tentou tirar aquela foto no celular, mas em vez de registrar uma lua linda, cheia de detalhes, registrou um pontinho de luz bem pequeno. Eu também tive essa frustração. Essa lua gigante é um fenômeno conhecido como superlua. A superlua ocorre quando a lua cheia está na posição em que sua órbita está mais próxima da Terra. O nome desse fenômeno é perigeu, que é quando a lua fica pertinho da Terra no seu percurso de translação. E ela tende a ficar até 30% mais brilhante do que o normal devido à maior proximidade. Um fenômeno que acontece com a superlua é o aumento das marés. Inclusive, algumas teorias antigas dizem que as superluas podem causar desastres naturais, como terremotos massivos e erupções vulcânicas. A superlua é claramente visível a olho nu, mas para ser melhor apreciada, é uma boa ideia ficar longe das luzes da cidade. Eclipse solar. Você já ouviu falar de eclipse solar, né? Mas você sabe como ele acontece? Bom, o eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Com esse fenômeno ocorre a umbra, ou a penumbra, dependendo de qual região do planeta você está. Falando de uma forma mais simples, a umbra acontece na parte do planeta em que o eclipse se manifesta de forma total, ou seja, o Sol fica completamente coberto. E a penumbra é quando ele se manifesta de forma parcial, ou seja, o Sol fica um pouquinho coberto. Mas não é de hoje que isso acontece. Algumas civilizações antigas tentavam explicar o eclipse solar com base nas crenças da época. Por exemplo, na Grécia Antiga, acreditava-se que o eclipse era o resultado da fúria e descontentamento dos deuses, e que por isso desastres, catástrofes naturais estavam para acontecer em breve. E se você gosta de Ragnar Lothbrok, da série Vikings, então você irá se interessar em saber que, de acordo com a mitologia nórdica, os vikings acreditavam que os eclipses eram provocados por um lobo celeste chamado Skull, que engolia o sol. Quando essa criatura surgia, começava a sua refeição. A população tentava espantá-la fazendo a maior quantidade de barulho possível, para que ele largasse o astro e fosse embora. Você consegue imaginar a barulheira? Outro fato curioso é que os eclipses solares podem confundir os animais, os fazendo pensar que já é noite. Alguns cientistas começaram a perceber atitudes noturnas dos animais durante o eclipse solar, como os grilos cantando, pássaros se recolhendo e morcegos aparecendo. No próximo eclipse solar, que está previsto para 14 de outubro de 2023, fique de olho nas reações do seu pet. Cometa Halley. Todo mundo já ouviu falar do cometa Halley, né? Há registro de observações dele desde 240 a.C., inclusive na China, Babilônia e até em crônicas da Europa medieval. Ele passa aqui na Terra a cada 75 anos. A última aparição dele foi em 1986 e a próxima será prevista para 2061, daqui a 40 anos. Eu já tenho até a roupa de ir. Apesar do cometa só passar na Terra a cada 75 anos, você pode ver seus resíduos em uma frequência muito maior. A chuva de meteoros Orion, que é gerada pelos fragmentos do Halley, ocorre todos os anos no mês de outubro. E um fato muito curioso é que em 1910 a imprensa divulgou notícias sobre um gás venenoso presente na cauda do cometa Halley, que mataria todos os habitantes da Terra, fazendo a população entrar em pânico, mesmo com as tentativas dos cientistas de explicar que o gás não era venenoso. Algumas pessoas compraram até máscaras para tentar se proteger. E nesse ano foi tirada sua primeira foto e se tornou um marco muito importante para popularizar o cometa. Chuva de meteoros. Você já fez um pedido para uma estrela cadente? Seu pedido se realizou? Pois o meu sim. Mas e se eu te contar que estrelas cadentes são consideradas lixo cósmico? As estrelas cadentes são detritos produzidos pela interação entre o planeta, no caso a Terra, e o rastro de detritos deixado por um outro cometa ou asteroide. Em outras palavras, a chuva de meteoros é, na verdade, formada por pequenos fragmentos de poeiras e rochas deixados pelo cometa, que foram descongelados da parte principal do cometa pelo calor solar. E cada pedaço que invade nossa atmosfera é uma estrela cadente. Ou seja, a chuva de meteoros é, na verdade, uma chuva de estrela cadente. A chuva de meteoros são um dos poucos eventos astronômicos que podem ser observados a olho nu e não precisa de um telescópio para enxergar. Porém, boas condições para observar esse espetáculo astronômico é essencial para essa experiência. Tá, mas como assim? A poluição posta, as luzes das casas e a presença de nuvens, por exemplo, pode reduzir consideravelmente a quantidade de meteoros observados, porque o brilho dos meteoros mais fracos é ofuscado pelas fontes luminosas ou obstruídos por barreiras físicas como prédios, casas. Uma curiosidade bem legal é que os astrônomos calculam a densidade da chuva de meteoros, pois pode ser necessário se preparar caso ela seja muito densa ou hajam muitos fragmentos. Isso para proteger nossa frota de satélites. Eclipse lunar. O eclipse é uma coisa maravilhosa de se assistir, né? Ah, mas eu não tô falando daquele filme onde tem a mocinha que tem que escolher entre o vampiro e o lobo sem camisa, não. Eu tô falando do eclipse lunar, que ocorre quando a sombra da Terra, produzida pelo Sol, é projetada sobre a Lua. De forma similar ao eclipse solar, o eclipse lunar só pode acontecer quando a órbita da Lua coincide com a sua eclíptica. Tá, mas o que é eclíptica? Ela é um círculo imaginário que corresponde à órbita do Sol em volta da Terra. Inclusive, esse nome lhe é dado pois os eclipses só são possíveis quando a Lua está bem próxima à eclíptica. O eclipse lunar é tão comum quanto a gente pensa, porque esse fenômeno só ocorre quando a Lua está cheia.
mas mesmo assim, os eclipses lunares são muito mais comuns que os solares. Podemos dividir os eclipses lunares em 3 tipos diferentes: o total, o parcial e o penumbral. O eclipse lunar total acontece quando a Lua está posicionada perfeitamente na sombra da Terra, ficando encoberta completamente. Em alguns casos, ela ficará escura. Já em outros, terá o tom avermelhado, também conhecido como lua de sangue. Já o eclipse parcial é quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela sombra, não completando um eclipse total. O eclipse penumbral acontece quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra, mas com uma sombra um pouco mais fraca. Em alguns casos, nem é possível perceber o fenômeno a olho nu, pois a luminosidade da Lua mantém-se quase que inalterada. Ao contrário dos eclipses solares, que são visíveis apenas em pequenas áreas da Terra, os eclipses lunares podem ser vistos em qualquer lugar do planeta, desde que seja noite no momento do eclipse. Isso porque, no eclipse lunar, a sombra da Terra é suficiente para cobrir toda a Lua. O próximo eclipse lunar será dia 19 de novembro desse ano, e ele será penumbral. Já marca esse dia em seu calendário, viu? Supernova. Você sabia que estrelas explodem? Pois é, imagine uma estrela com muita massa, de 8 até 40 vezes a massa do Sol. Quando essa estrela chega ao fim de sua vida, ela pode causar uma explosão tão luminosa e tão potente que é capaz de ofuscar galáxias inteiras e até mesmo liberar mais energia do que o Sol será capaz de emitir durante toda a sua vida. Essas explosões são conhecidas como supernova. Durante a explosão da supernova, por um curto período de tempo, há um efeito parecido com o surgimento de uma nova estrela. Porém, esse brilho desaparece aos poucos, em um espaço de tempo que pode variar entre semanas ou meses. Em alguns casos, o brilho da supernova é tão intenso que chega a ser cerca de 1 bilhão de vezes maior que a sua luz original, tornando a estrela tão brilhante quanto uma galáxia. Uma simples colher de chá do material delas pesaria cerca de 15 toneladas. Para você ter uma ideia de quanto isso é pesado, vamos considerar que um elefante tenha 5 toneladas, ou seja, seriam 3 elefantes em cima de uma colher de chá. Tá, e quando a gente vai ver isso acontecer? Betelgeuse, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, que inclusive faz parte da constelação de Órion e compõe o ombro do caçador. Para você conseguir achar essa constelação que eu estou falando, basta procurar no céu aquelas 3 Marias. Essas 3 estrelas formam um cinturão, aí você consegue localizar o corpo de Órion. O brilho da Betelgeuse vem diminuindo consideravelmente nos últimos meses. E por isso, muita gente já começa a especular se a supergigante vermelha estaria, enfim, entrando num processo de supernova. A variabilidade no brilho da Betelgeuse foi percebida pela primeira vez em 1836, e desde então a comunidade científica segue observando a estrela ansiosa pelo momento em que ela vai explodir uma supernova. Quando isso acontecer, a supergigante vermelha, que tem cerca de 20 vezes a massa do Sol, brilhará no céu tanto quanto Rigel, a estrela mais brilhante da constelação de Órion, e a 7ª mais brilhante do céu. Mas antes disso, a estrela terá seu brilho reduzido cada vez mais e mais, durante o processo de colapso, até que a explosão finalmente aconteça. A percepção da diminuição do brilho dela foi detectada em 1927, em 41 e também no final dos anos 70. Por isso, tanta especulação e ansiedade pelo processo de supernova. A supernova em questão proporcionará um espetáculo tão belo em nosso céu que o brilho será visível até mesmo durante o dia, e pode até ser mais brilhante do que a Lua à noite. A última supernova que pudemos ver daqui da Terra aconteceu em 1604, a supernova de Kepler, e foi visível durante dia e noite por mais de 3 semanas. Como a Betelgeuse está pelo menos 10 vezes mais próxima de nós e tem um raio ainda maior do que a estrela que explodiu séculos atrás, cerca de 600 milhões de quilômetros, o show luminoso será ainda mais intenso e marcante. Estima-se que o fenômeno acontecerá a qualquer momento, entre hoje e 100 mil anos. Asteroide passando perto da Terra. É muito mais comum do que você pensa um asteroide passando próximo à Terra. O problema é quando eles caem na superfície em forma de meteorito, que é quando um pedaço de rocha espacial com até 10 metros de diâmetro consegue nos atingir. Em 2013, ao se desintegrar, um pequeno asteroide gerou centenas de pequenos meteoritos em uma onda de choque tão intensa que danificou casas e deixou mais de 1000 pessoas levemente feridas, na Rússia. As imagens são impressionantes, mas o que mais me deixou impressionado foi a calma dos russos a ver uma cena dessas. Não muito diferente, no Brasil já caíram alguns meteoritos. Às 3h25 da madrugada do dia 8 de maio, depois de 1 bilhão de anos vagando pelo espaço interplanetário, um pequeno fragmento de rocha vindo do asteroide de Vesta atingiu a atmosfera da Terra sobre o estado de Minas Gerais. O meteorito foi visto de várias cidades de Minas Gerais e São Paulo, e moradores de pelo menos 18 cidades do Triângulo Mineiro relatam terem ouvido um forte barulho de explosão. Existem vários relatos de meteoritos que caíram no Brasil, desde o norte até o sul do país. Um asteroide de cerca de 13 metros de diâmetro passará próximo da Terra em maio de 2022, com risco baixo de atingi-la. O 2009 JF1, como é chamado, tem uma probabilidade de 0,03%, ou seja, 1 em 3.800 de causar problemas para o nosso planeta. Valeu, galera. Se tiver algum outro fenômeno astronômico que você lembrou, deixa aí nos comentários para a gente discutir. Valeu!